Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O que é Música. Meu nome é Vitor Camilo e no vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto que é um pouco diferente da sequência que a gente vem estabelecendo nos últimos vídeos desse canal. Pois é, no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre algo com que eu tenho certeza que você lida diariamente, mesmo se você não for músico. Hoje a gente vai falar de timbres. Pois é, quando a gente fala de timbre, a gente está falando de uma qualidade que nos permite diferenciar diferentes sons ou diferentes famílias sonoras entre si. Então, vulgarmente, a gente pode dizer que timbre é aquela qualidade que torna cada som específico único, mas também é o que nos permite agrupar dois sons diferentes em um mesmo grupo sonoro, como por exemplo duas vozes humanas diferentes. Nós podemos ouvir duas vozes e identificar que elas são radicalmente distintas, mas ainda assim identificar ambas como sendo vozes humanas. E uma grande decorrência disso é o fato de que a nossa relação com timbres é algo muito cotidiano, ou seja, ela não necessariamente tem algo a ver diretamente com questões musicais. Por exemplo, você aí que está me assistindo, mesmo se você não for músico, certamente você aplica a sua capacidade de reconhecer diferentes timbres no seu dia a dia. Por exemplo, quando você atende o telefone e reconhece quem é que está do outro lado só pelo som da voz. Alô? Ou quando você ouve um som distante e só pelo barulho você consegue reconhecer que é um copo de vidro quebrando. E agora, para você conseguir entender esse conceito na prática, a gente vai fazer aqui um pequeno experimento. Eu tenho aqui comigo essa pequena baqueta de metal. E daqui a pouquinho eu vou usar ela para bater em 4 objetos diferentes. Sendo que um deles é de vidro, o outro é de plástico, o outro é de borracha e o outro é de metal mesmo. E eu aposto com você uma inscrição nesse canal e um compartilhamento desse vídeo que só pelo som você vai conseguir identificar os diferentes materiais. Vamos ver? Então, atenção! E aí, conseguiu identificar os materiais? Então, a ordem dos materiais foi: primeiro, o objeto de plástico, depois, o objeto de borracha, depois, o objeto de vidro e, por último, o objeto de metal. E aí, se você conseguiu acertar pelo menos 2 desses materiais sem chutar, pode ir lá se inscrever no canal e compartilhar o vídeo que eu te espero. Então, em suma, eu usei esse exemplo todo com os diferentes materiais para demonstrar para você essa questão do som característico de cada objeto ou de cada material, ou, no âmbito mais musical, de diferentes vozes ou de diferentes instrumentos musicais. E é esse som característico que nós damos o nome de timbre. Mas então, o que é que faz com que um timbre seja um timbre? Bom, aí sim a gente começa a entrar em questionamentos um pouco mais interessantes. Bom, nós já vimos aqui nesse canal que aquilo que nós entendemos por som nada mais é do que ondas mecânicas viajando pelo ar e atingindo os nossos órgãos sensoriais. E se você está chegando no canal agora, ou se essa questão ainda é um mistério para você, eu recomendo que você vá lá no episódio número 1 do canal antes de avançar nesse aqui para você entender esse assunto melhor. Em todo caso, nós já vimos que, sendo o som formado por ondas, são exatamente as diferentes propriedades físicas dessas ondas que alteram a nossa percepção do som. Nós já vimos extensamente aqui o quanto a variação de frequências sonoras é importante para a nossa percepção musical. E eu também já devo ter mencionado aqui que a variação de amplitude das ondas sonoras é o que nos faz perceber diferentes sons como tendo mais ou menos volume. Sendo assim, é absolutamente natural a gente especular também que é uma propriedade física das ondas sonoras que nos faz perceber diferentes sons como tendo diferentes timbres. E essa especulação está absolutamente correta. Ganhou R$1 milhão! Aê! O que nos possibilita perceber diferentes timbres sonoros é a capacidade que as ondas sonoras têm de se apresentar em diferentes formatos. Mas tá ficando muito difícil esse negócio de ondulatório, socorro. Mas calma que a questão é simples e é bem direta ao ponto. Em resumo, a gente poderia dizer que toda vez que a gente é capaz de alterar o formato de uma onda sonora, mas ainda mantendo a sua frequência e a sua amplitude, a gente pode vulgarmente dizer que a única propriedade do som resultante daquela onda que foi realmente alterado foi o seu timbre.
E pode parecer uma questão difícil, mas quando eu falo formato, eu estou dizendo isso de uma forma absolutamente literal, e me referindo aos shapes, aos contornos que as ondas sonoras formam conforme elas viajam pelo ar. Ou seja, em suma, ondas que formam shapes e contornos diferentes vão interagir de forma diferente com os nossos órgãos sensoriais, nos fazendo perceber e associar cada uma delas com um timbre sonoro diferente. Pois é, a gente conseguiria entender essa questão do formato de onda muito melhor se a gente fosse capaz de alterar o formato das ondas de algum exemplo conhecido. E a boa notícia é que nós somos absolutamente capazes de fazer isso. Para isso eu quero relembrar dos exemplos que eu costumo utilizar toda vez que eu quero falar de frequências aqui no canal. A gente precisa recuperar cenas do episódio passado. Pois é, esse som magrinho e computadorizado que vocês ouvem nos exemplos de frequência são gerados a partir de um software que eu tenho aqui que me permite gerar ondas artificiais. E para fazer isso, eu preciso escolher a frequência da onda que eu quero, eu preciso escolher a amplitude da onda e eu preciso escolher o formato dela, a partir de alguns formatos que estão pré-programados. Até o momento, os exemplos que eu utilizei aqui foram formados com ondas que nós chamamos de sinusoidais, ou popularmente também conhecidas como senoides. Isso porque, conforme elas viajam pelo espaço, elas descrevem um formato mais arredondado e fluido, que faz alusão aos gráficos de seno em relação a ângulo. E por definição, ondas que formam esse padrão senoide acabam por gerar esse timbre ou esse som característico que vocês ouviram no exemplo. Agora a questão é que esse mesmo software que me permite gerar essas ondas senoides, me permite também gerar artificialmente ondas que têm essa propriedade de formato radicalmente diferente, como por exemplo as ondas quadradas e as ondas em formato de serra. Agora, atente bem para o que acontece quando eu pego o exemplo que foi utilizado no vídeo passado e eu mantenho ele idêntico, alterando unicamente o formato das ondas que são utilizadas. Percebe como só alterando o formato das ondas que eu utilizo, eu consigo mudar radicalmente a percepção do som que está sendo emitido? Se, por exemplo, eu estivesse criando música para um videogame antigo, eu poderia muito bem utilizar esses diferentes formatos de onda para tentar representar digitalmente diferentes instrumentos musicais. E atenção também ao fato de que a melodia em si se manteve a mesma, porque eu mantive exatamente a mesma sucessão de frequências sonoras. Demonstrando que, em suma, toda vez que você altera o formato de uma onda sonora, você altera o seu timbre. Mas é claro que isso que eu acabei de fazer é uma demonstração absolutamente artificial. A gente está tratando aqui de ondas extremamente simples, que não sofrem nenhuma interferência em seu formato e que justamente por isso remetem a sons digitais e computadorizados. Então no dia a dia, em situações reais, o que é que causaria essa variação de formato entre diferentes ondas sonoras? E o que é que nos permitiria identificar, por exemplo, diferentes instrumentos musicais ou diferentes vozes humanas? Bom, os fatores para isso são diversos, mas eu gostaria de focar aqui em dois que eu considero principais. O primeiro deles é aquilo que em música e áudio nós chamamos de equilíbrio harmônico. É um assunto um pouco denso e que eu pretendo me aprofundar mais quando a gente for falar sobre sistema temperado. Mas basicamente, e muito vulgarmente, a gente pode dizer que um harmônico é como se fosse uma frequência acompanhante de uma frequência principal. Ou seja, toda frequência sonora, quando é interpretada, quando é entendida como uma frequência principal, uma frequência fundamental, é acompanhada da sua série harmônica, que é formada por frequências necessariamente mais agudas que ela e que podem ser obtidas quando a gente multiplica o valor da frequência fundamental por números inteiros. Ou seja, se a gente tem uma determinada frequência fundamental de 110 Hz, que como a gente já viu representa uma nota Lá, eu consigo obter as frequências dos harmônicos dela multiplicando esse valor de 110 por 1, 2, 3, 4, 8, 17, 25 e assim por diante.
Ou seja, 220, 330, 440, 550, 660, 770, todas essas frequências podem ser consideradas harmônicos da frequência 110 Hz. E dizer que essas frequências são harmônicos daquela frequência fundamental em particular, significa dizer que toda vez que eu executo aquela determinada nota musical com um instrumento, ou mesmo com a minha voz, essas outras frequências complementares, ou esses harmônicos, também estão soando de alguma forma. Mas, obviamente, não tanto quanto a frequência fundamental. Preste atenção nesse som aqui. Agora veja isso. Perceba que quando eu coloco o meu dedo sobre a corda depois de tocar ela, é como se eu estivesse removendo o som mais grave da equação e deixando o som mais agudo soar mais livre. Mas quando eu faço isso, a gente também tem a sensação de que o som mais agudo já estava soando antes de eu colocar o meu dedo. E a gente tem essa impressão porque de fato ele estava. Ou seja, quando eu toco esse som, automaticamente eu estou tocando esse aqui também. O que significa que esse som é um harmônico desse som. Mas então por que tanta insistência nessa questão dos harmônicos? Bom, o fato é que, como eu já disse, toda onda que não é gerada artificialmente, necessariamente vem acompanhada dos seus respectivos harmônicos. Com dois detalhes que são importantíssimos para essa explicação. O primeiro é que, como os harmônicos por si sós são ondas, eles acabam por interagir com a onda da frequência fundamental, gerando relações de interferência que acabam alterando o formato da onda fundamental, impedindo que ela seja simples e pura como as ondas computadorizadas. E o segundo fato importante é que os diferentes harmônicos superiores não têm relações de igualdade entre si. O que significa dizer que, em cada diferente objeto sonoro, em cada diferente instrumento musical, na garganta de cada diferente cantor, certos harmônicos vão ser mais favorecidos e outros harmônicos vão ser menos favorecidos, sempre de acordo com o tamanho da fonte sonora, o seu formato e o material de que ela é feita. E a consequência principal disso é que os padrões de interferência que vão se construir entre as ondas fundamentais e os harmônicos vão ser diferentes, resultando em ondas que têm formatos diferentes e, por consequência, que geram timbres diferentes. Ou seja, de acordo com os harmônicos que são mais ou menos favorecidos na voz de uma pessoa ou em um instrumento musical, nós podemos identificar o som dele como sendo mais brilhante, mais opaco e assim por diante. Nós acabamos atribuindo qualidades particulares que tornam aquele som único. Como eu já disse anteriormente, essa questão dos diferentes equilíbrios harmônicos é determinada principalmente por tamanho, formato e materiais constituintes das diferentes fontes sonoras. E para deixar isso bem claro, a gente vai ouvir aqui um exemplo de uma mesma música tocada em 3 diferentes instrumentos de uma mesma família. Um violão com cordas de aço, um violão com cordas de nylon e uma guitarra elétrica. Perceba que, muito embora esses 3 instrumentos sejam de uma mesma família e estejam sendo tocados da mesma forma, os sons que eles geram são radicalmente diferentes. Do violão de aço para o violão de nylon, a principal diferença é o material de que são feitas as cordas. Já do violão de aço para a guitarra elétrica, a principal diferença é na constituição do corpo do instrumento. E só essas questões já são suficientes para gerar uma diferença sonora tremenda. E já que a gente está falando disso, a guitarra elétrica é um instrumento em que alterações no timbre são fundamentais para definir a função que ela vai ter na música. Isso porque é um instrumento em que, diferente dos violões, que são acústicos, é muito comum que haja manipulação do sinal sonoro por meios elétricos depois da sua geração. De forma que esse mesmo instrumento pode acabar tendo timbres diferentes de acordo com o gênero musical em que ele está sendo empregado.
Bom, e passando adiante, a outra característica que é muito importante na definição dos timbres é aquilo que nós chamamos de envelope ADSR, que apesar do nome é um conceito mais simples de entender do que o equilíbrio harmônico. Essencialmente, o envelope ADSR diz respeito ao comportamento energético de uma onda sonora em relação ao seu tempo de duração. Para entender esse conceito, a gente tem que ter em mente que a amplitude de uma determinada onda sonora está diretamente relacionada à quantidade de energia que ela carrega. De forma que, quanto maior é a quantidade de energia que ela tem, maior é a sua amplitude e vice-versa. Entendido isso, a gente precisa entender também que, para gerar som, a gente precisa necessariamente e obviamente aplicar energia sobre uma determinada fonte sonora. De forma que o som começa a ser percebido quando a energia entra e deixa de existir quando essa energia é dissipada. E a questão aqui é o fato de que, de acordo com a natureza de cada elemento sonoro e a forma como ele é ativado, essa energia sonora vai levar um tempo diferente para atingir o seu pico, ela vai perdurar por um tempo diferente em um nível estável e ela vai levar um tempo diferente para se dissipar e retornar ao silêncio. E o envelope ADSR é justamente a ferramenta que nos permite entender e identificar esse comportamento em cada som diferente. Então, nessa sigla, o A diz respeito ao ataque, que essencialmente é o tempo que leva entre o estímulo inicial e a onda sonora atingir o seu pico de energia, o seu volume máximo. D diz respeito ao decaimento, que é o tempo que leva para que esse pico de energia se reduza até um nível estável. O S diz respeito à sustentação, que é o tempo que esse som consegue permanecer nesse nível estável. E o R diz respeito a release, ou soltura, ou liberação, que é o tempo que leva para que esse nível estável seja reduzido a zero, retornando ao silêncio. E a questão, como eu já disse, é que de acordo com a natureza, o estado e a forma de ativação de cada fonte sonora, os tempos de A, D, S e R vão ser diferentes, levando o ouvinte a perceber aquele som como tendo, por exemplo, uma característica sonora diferente. Por exemplo, o tempo de ataque é o que nos faz perceber os sons como sendo mais macios ou mais agressivos. De forma que quanto mais curto é o tempo de ataque, mais nós vamos perceber aquele som como sendo um som percussivo e agressivo. Quanto mais longo o tempo de ataque, mais nós percebemos aquele som como algo contínuo. Essa questão do ADSR está na base, por exemplo, de a gente conseguir identificar que um violino está sendo tocado com arco ou com pizzicato. Perceba que a gente está falando do mesmo instrumento musical, mas a forma como ele está sendo ativada altera radicalmente o seu timbre. Eventualmente, mesmo ativando o mesmo instrumento musical da mesma forma, posso conseguir um controle sobre o seu envelope ADSR simplesmente manipulando o estado de tensão daquele objeto. Perceba a diferença entre tocar um triângulo fechado e exatamente o mesmo instrumento sendo ativado exatamente da mesma forma, mas aberto. Se você considera que esses dois sons foram diferentes, saiba que o que te fez perceber esses sons como sendo diferentes foram alterações em parâmetros do envelope. Dito isso, vamos concluindo mais um vídeo aqui no canal O Que É Música. E antes de finalizar, vamos recapitular tudo que nós vimos aqui. Primeiro, nós vimos que timbres são as qualidades particulares de cada som, e são o que nos permite diferenciar dois sons distintos, mas ao mesmo tempo agrupar dois sons semelhantes em uma mesma família sonora. Depois, nós vimos que essas diferenças se dão essencialmente em função de alterações no formato das ondas sonoras. Em seguida, nós vimos que essas alterações no formato das ondas ocorrem principalmente em função do equilíbrio harmônico gerado por cada objeto, que por sua vez é definido pelo seu tamanho, formato e material constituinte. Por último, vimos que o formato dessas ondas sofre também influência daquilo que chamamos de envelope ADSR. E por sua vez, é influenciado pelo estado de tensão do objeto sonoro e também pela forma como ele é ativado. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Caso você queira tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão ou pedir para que eu me aprofunde mais em algum determinado tema, é só deixar nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e adeus!